Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kia São Motors, Bertran e Espírito Santo. Vamos nessa! Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo todo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Tudo bem, pessoal? Começando mais um Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Já nos segue no canal do YouTube? Tá passando aqui embaixo, ó. E obrigado pelo seu carinho que nos assiste no canal 520 da NET. Toda terça-feira um programa inédito e ao longo da semana reprises. Está chegando, amigos, está chegando South Summit Brasil. Daqui uns dias já rolando aqui em Porto Alegre, esse evento que eu fui no passado e foi um sucesso e este ano promete muito mais. E para falar sobre isso, inovação, um dos maiores eventos de inovação, né, deste mundo, vamos falar sobre isso com ele, o CEO do South Summit Brasil está chegando, Thiago Ribeiro, valeu! Tudo bom aí? Nosso suor sagrado. Isso aí, pessoal, começando mais um Ico Thomas Show, estamos chegando, já está aí na porta o evento South Summit Brasil, que eu fui ano passado, gostei demais, palestras incríveis, networking fantástico e esse ano ainda maior, mais palestrantes, startups, vai ser um negócio muito legal realmente. Está aí ó, a data, logo já vai estar rolando aqui em Porto Alegre. E trouxe aqui para conversar, né, o CEO do South Summit Brasil, que é o Thiago Ribeiro, meu colega jornalista. Cara, vamos falar sim sobre inovação, South Summit, mas não posso começar essa entrevista sem falar um pouquinho da tua carreira como jornalista, meu colega, cara. E depois tem outras coisas para comentar ainda, tá? Como é que tá? Muito obrigado por ter vindo, viu? Tudo bom, Ico? Um prazer estar aqui contigo, muito feliz. Acompanho o programa de casa e às vezes eu fico olhando meus amigos aqui e eu já estava pensando quando é que ia ser a minha vez. Quando tu me convidou, eu disse, bom, agora está resolvido, né? Depois que a gente passa por aqui, a gente muda de patamar. Ah, que maravilha! Cara, tu é jornalista também, né? E tem uma história muito massa. Que o teu pai era repórteresso, cara. Cara, ó, na minha época, quando eu fazia Famecos lá, repórteresso muito massa, aquela voz, né? Conta um pouquinho da tua história. Essa história é maravilhosa, porque eu decidi fazer jornalismo, foi uma decisão muito pessoal, meu pai já não era mais vivo, inclusive, né? E eu ouvia muito na minha casa, com a minha mãe, meu próprio pai comentava. Não, quando o pai trabalhava em rádio, não, o pai trabalhou na Rádio Farroupilha, o pai trabalhou na Rádio Cultura Rio-Grandina, mas isso não passava disso, era muito assim um assunto meio velado em casa, porque meu pai tinha uma coisa assim, uma mágoa de não ter seguido na carreira, porque ele era um talento proeminente para a época, né? E acabou que as questões financeiras, família, os outros desafios acabaram direcionando ele para um outro processo. E aí, em determinado momento, eu fazia uma disciplina na Famecos também, e daqui a pouco eu vi a história do repórteresso e eu vejo o nome do meu pai. E o nome do meu pai não é um nome comum, é Irã Ribeiro, né? Não tem muitos Irãs, né, no mundo do jornalismo, da comunicação. Aí eu cheguei em casa, mãe, que história é essa? Eu estava lendo um material ali e eu acho que é o pai. Aí minha mãe, não, era o teu pai. Daí ela puxou uma pasta cheia de recortes antigos, carteira de trabalho, no dia que ele foi, na verdade, no dia que ele virou repórteresso, ele já era o chefe de locutores da Rádio Farroupilha, Que demais. tinha programa, aí tinha ele entrevistando
Rei Momo, né? Os mais jovens não vão lembrar, mas tinha um Rei Momo famoso, que era o Vicente Hall, que era um Rei Momo que era magro, né? Que era diferente, assim, num outro contexto. O meu pai narrava corridas de carro, quando as corridas eram nas ruas de Porto Alegre. Tinha uma corrida famosa que acontecia na Otto Niemeyer, na Zona Sul, né? Então, assim, e eu comecei a puxar essas coisas e acabei também tendo um papel de inserir o meu pai definitivamente na história do jornalismo através de um trabalho que eu fiz na universidade, porque o meu pai também acabou sendo repórter numa época em que não era tão simples como é hoje gravar, ter recortes, ter essas coisas, e a Rádio Farroupilha passou por um grande incêndio, acho que década de 70, agora eu não me recordo exatamente isso, mas ali se perdeu muita coisa. Então tinham poucos registros e eu acabei sendo a única pessoa que tinha algum registro dessa história, né? E aí reforçou um pouco das minhas crenças, da minha paixão pelo rádio, do meu interesse pelo jornalismo, porque eu cresci ouvindo rádio. Meu pai dormia com o rádio ligado, acordava com o rádio ligado, então era uma coisa muito presente na vida dele, e isso acabou, de uma certa forma, me influenciando, mesmo que indiretamente, né? E aí acabei me tornando jornalista e tenho muito orgulho da minha profissão. Hoje eu não exerço mais no dia a dia, mas muita gente me pergunta, se tu fosse escolher hoje que profissão tu escolheria, eu não tenho dúvida, eu seria jornalista de novo, eu escolheria o jornalismo de novo. Primeiro porque foi ele que me trouxe até aqui, né? Foi através dele que eu cheguei até aqui, e eu me sinto, mesmo não atuante, sempre um pouco jornalista. Quando eu estou aqui contigo, batendo um papo, quando eu estou falando com um cliente, apresentando o South Summit para alguém, ou qualquer coisa, na verdade eu estou fazendo um stand-up, uma reportagem, alguma coisa, só em outro momento, em outro contexto, em outro formato, mas a gente aprende a se apropriar rapidamente de conteúdos e transmitir para um terceiro, a improvisar rapidamente. Então, assim, tem muita coisa que a gente usa as mesmas ferramentas, né? Eu acho que isso é muito bacana. Muito legal a história também do teu pai. Eu fiquei bem emocionado porque na faculdade estudamos, né, o Repórter ESSO, e tu como jornalista também, mas tu sempre gostou desse lado de inovação, coisa e tal, né? Jornalista, mas mais voltado para esse lado. E como é que surgiu aí toda a tua história com o South Summit? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, eu em determinado momento da minha carreira, eu acabei me direcionando um pouco para mídia eletrônica, Claro. Trabalhei muito tempo em televisão. Quando isso começou o movimento das redes sociais, eu já era um usuário, então rapidamente me adaptei muito a isso e passei a usar isso no meu trabalho, no meu dia a dia, trazendo isso para a redação onde eu estava, para os programas que eu dirigia, para as reportagens que eu tinha a oportunidade de fazer. Então, assim, eu acabei fazendo um caminho muito natural. Mas em determinado momento da minha carreira eu tive a oportunidade de coordenar um projeto que mesclava um pouco desses dois mundos, né, da comunicação e da tecnologia, que foi o Porto Alegre Digital, ou POA Digital, como ele foi conhecido na Prefeitura de Porto Alegre, e a partir daí eu realmente não pude mais voltar a ser o mesmo Thiago, a fazer as mesmas coisas, porque esse projeto me conectou com uma série de oportunidades. Eu acabei, nesse movimento, também me conectando a outras organizações, como a Endeavor, como a Rede Global de Empreendedorismo. Ajudei a fundar aqui no Rio Grande do Sul a Associação Gaúcha de Startups, acabei sendo um dos seus dirigentes e virei um ativista da causa. Então eu passei a ajudar sempre que eu podia em todos os movimentos em que eu me inseria, Pacto Alegre, Aliança pela Inovação, a própria AGS, fui mentores de N eventos de startups, passei a me relacionar com empreendedores de toda a ordem, né? Isso virou para mim, mais do que qualquer coisa, uma causa. E eu acho que essa atuação, essa proximidade com o ecossistema, como a gente costuma dizer quando a gente fala de inovação, de empreendedorismo, de tecnologia, acabou me colocando aí numa condição de liderar o South Summit Brasil. Então, realmente meu nome foi chancelado pelos principais atores envolvidos nesse processo e tenho muito orgulho porque eu tenho a oportunidade de fazer de uma coisa que para mim é causa, a minha atividade profissional, o meu dia a dia. Então eu sou um privilegiado, sem dúvida nenhuma. E a história do South Summit Brasil aqui em Porto Alegre? Como é que começou essa história? Que ano? Como foi? Com quem? Essa história é bastante interessante porque isso começou em meio à pandemia, um pouco antes da pandemia, né? Houve uma provocação na época também governador Eduardo Leite,
né? E a gente começou a desenvolver o conceito de que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, principalmente, precisava sediar um evento global de inovação. Sim. Né? A gente fala muito, o gaúcho é empreendedor, o Rio Grande do Sul é um estado inovador, mas isso às vezes não ficava muito tangível, né? Então a gente tem boas universidades, a gente tem uma história de empreendedorismo com grandes nomes, grandes marcas, grandes empresas, que eu vou me permitir não citar nenhuma para não fazer injustiça, mas certamente essas marcas e esses empresários estão no imaginário aí do nosso telespectador, né? Então quando a gente entendeu que a gente tinha determinadas características e que a gente estava até no caminho de tê-las também enquanto Rio Grande do Sul, a gente foi atrás de um evento que fosse a complementariedade disso, né? Porque o que acontece via de regra? Todos esses locais começam por um governo que tem a pauta da inovação no centro do seu governo, seja desenvolvendo políticas públicas, criando ambiência, uma série de situações que são positivas para que a inovação aconteça. Quando a gente mapeia os eventos e encontra o South Summit, a gente encontra nele, primeiro, uma carteira de fundos de investimento internacional muito interessante, que já vinha com ele no pacote, e a gente automaticamente criava uma linha direta entre a Europa e a América Latina, a partir do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e Madrid. E ainda olhava para um roadmap de expansão da família South Summit, que está aí hoje olhando, né, para outros países, outros locais do globo, onde nós teremos outras edições do evento. Então ele justamente encaixava naquilo que a gente estava entendendo que era necessário para que o nosso ecossistema mudasse de patamar, e acho que foi isso um pouco que a gente viu. A gente teve uma primeira amostra nessa primeira edição, foi realmente impressionante a experiência que a gente teve, o sucesso, os números, né? Mas a gente precisa mais, a gente deu só um passo. Agora a gente tem que se manter vigilante para que a gente possa seguir em frente nessa caminhada e chegar aonde a gente quer chegar. Isso aí, pessoal, estamos recebendo hoje aqui no programa o querido Thiago Ribeiro, que é CEO do South Summit Brasil, que está aí, acontecendo aí daqui uns dias aqui em Porto Alegre, realmente movimenta muito a cidade. No segundo bloco falaremos mais a respeito disso, é rapidinho, já voltamos. Por você, eu dançaria tango no terra, eu levaria os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. Estamos de volta com o Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, sua audiência. Hoje estamos falando sobre o South Summit Brasil, amigos, que já está acontecendo daqui uns dias na nossa capital. E hoje o querido Thiago Ribeiro, que é CEO deste grande evento, está aqui nos presenteando com a sua presença. Muito obrigado por ter um tempo, eu sei que tu corre bastante, tá sempre para lá, para cá, mas conseguiu tempo para vir aqui no Ico Thomas Show e contar para a gente um pouco mais como vai ser esse ano. Como eu falei no primeiro bloco, 2022 um sucesso, e esse ano mais startups competindo, como é que vai ser? O que vocês estão projetando para esse 2023 que está já na porta aí o evento? Não, sem dúvida nenhuma, Ico, e eu não poderia primeiro deixar de atender o teu chamado. Muito obrigado, aqui, né? Muito obrigado. Pedido. Mas a gente está trabalhando, é tipo o carnaval, né? Terminou uma edição, a gente já começa a trabalhar na outra, né? Então a gente tem uma equipe muito focada e eu não tenho dúvida em dizer que hoje a gente conseguiu montar um time que está entre os melhores do Brasil. Nós temos gente com muita experiência, com muita qualidade em todas as áreas. Está aqui a Amanda Munhoz, nossa head de marketing, que me acompanha aqui, mas nós temos uma série de outros e no nome dela eu represento todo o time do South Summit, que realmente é muito, muito qualificado. Hoje a gente está trabalhando muito intensamente aí nessa reta final, né, de fazer os últimos ajustes, mas desde o South Summit da última edição, a gente identificou muitas coisas que poderiam ser melhoradas, né? A gente estava lá, a gente viu, a gente viveu, então a gente quer que as pessoas tenham uma experiência de excelência nessa primeira edição. Nessa segunda edição, a gente não está trabalhando
trabalhando para fazer um evento maior, embora isso vá acabar acontecendo, porque as próprias mudanças que a gente está fazendo vão gerar um pouco mais de espaço, um pouco mais de conforto, e isso vai tornar o evento naturalmente mais atrativo. A gente atacou exatamente os pontos de melhoria, então a gente está atacando a acessibilidade, que é um tema sensível, embora a gente esteja falando de um local que é tombado pelo patrimônio histórico, como é o Cais Mauá, tem uma série de restrições e dificuldades. A gente está trabalhando para tornar o evento o mais acessível possível. Talvez a gente não vá chegar no 100%, e acho que não mesmo, até em função das características, mas a gente vai trabalhar para oferecer o conforto para as pessoas que vão lá e precisam de um cuidado especial. A gente está atacando a mobilidade do evento, que é realmente um ponto importante para que a circulação, para que o acesso, para que a chegada, para que a saída, para que tudo isso seja também mais confortável, aumentando os espaços de área coberta, caso a gente tenha alguma dificuldade com chuva ou qualquer coisa do tipo. Espaços sentados estão sendo melhorados. A gente fez mudanças significativas na distribuição do evento no cais. A gente mudou o eixo do evento para que a gente alongue mais a experiência. Quem for ao South Summit nesse ano vai ter mais de 1 quilômetro de lado a lado para curtir, para viver o evento. Nós vamos ter 2 palcos a mais, então serão 8 palcos nessa edição, né? Isso também vai nos permitir ter um número de conteúdo mais diverso, mais ampliado, né? A competição de startups, terminamos há poucas semanas a fase de inscrições e realmente foi incrível a gente ter 2.020 startups. Olha só isso. É mais que o dobro do ano passado, né? São 86 países. Aqui tem um número importante. 86 países, gente, muito Quando legal. a gente faz a conta, Eco, isso significa 44% dos países do mundo inscritos no South Summit. Meu Deus do céu. Então isso mostra a dimensão e a aceitação que o evento já na segunda edição acabou ganhando junto ao público internacional, o que é incrível isso. Eu notei ano passado, quando eu participei, que as pessoas que estavam ali tinham assim total certeza que deveriam sim estar ali naquele momento, porque muitas coisas estavam acontecendo ali, palestras maravilhosas, né? Fora, né, não comentando ainda sobre o networking que tu faz ali, as pessoas que tu encontra, que em outros locais, de repente na correria do dia a dia, do trabalho, tu não encontra. Até conversei contigo no camarim, encontrei o Cláudio Toigo lá, presidente da RBS, um queridão, sou muito fã do trabalho do Toigo, cara. Encontrei lá, conversamos, sabe, tu não encontra as pessoas em qualquer lugar, e lá todo mundo está lá. Eu acho que as pessoas que querem também fazer a roda girar, estão lá. Eu acho que é isso. Legal, um encontro. Esses dias eu estava falando com um parceiro nosso conselheiro, e ele dizia assim, o que ele mais gostou do South Summit foi que ele encontrou lá todas as pessoas que ele deveria encontrar. Exato. E que ele queria encontrar. Exato. Né? E ele via o South Summit como esse grande ponto de encontro. Muito. E foi isso que aconteceu, sabe? A gente conseguiu sensibilizar as pessoas da importância do evento. A gente teve uma adesão massiva do empresariado, da academia, dos governos, dos empreendedores. Acho que não tem setor que não estava de alguma forma representado. A gente teve a presença física no evento de mais de 50 países. Né? A gente teve 100% dos estados brasileiros presentes no evento, um número que é impressionante na edição passada, que é até muito difícil de bater, talvez seja um número que a gente ainda esteja a ser batido, né? Vamos ver depois do evento como é que a gente vai contabilizar isso. É que na semana, nos 3 dias do South Summit, pousaram no Salgado Filho 183 jatos particulares de pessoas que disseram, eu vim aqui para vir ao South Summit. Eu preciso só fazer uma correção. Legal. 182, porque um era o jato do Metallica que tinha show naquela semana em Porto Alegre. A gente tem que dar o crédito. A quem merece. Mas 182 eram nossos, né? Então a nossa expectativa agora é quantas pessoas com esse perfil, com esse nível, vão estar em Porto Alegre prestigiando o nosso evento. E vocês falam, assim, a gente nota que os olhos brilham, né? Porque é um evento que Porto Alegre merecia realmente, né? Quando é que tu entendeu que isso deveria vir a Porto Alegre? Como é que foi essa história, assim? Ah, cara, tu sabe que eu brinquei aqui no início da nossa conversa, né, que eu sou um ativista dessa causa. É verdade. Sabe? Então, assim, isso faz parte da minha vida em todos os momentos, assim, eu tô sempre conectando pessoas, gerando oportunidades, né, dizer um não para mim é uma coisa muito complexa, porque, cara, eu posso ajudar, eu posso contribuir aqui, eu posso apresentar essas duas pessoas, é uma coisa que faz parte da minha vida. Quando a gente se conectou com o South Summit e entendeu a dinâmica do
do evento, que a gente foi a Madrid, conheceu o evento, que a gente conheceu as pessoas por trás do evento. Ele é liderado por uma mulher chamada Maria Benrumé, uma empresária incrível, super bem sucedida, e que criou o South Summit para tirar a Espanha do momento difícil que eles estavam vivendo lá por volta de 2012, 2011, né? A gente acaba lembrando da questão econômica que a Europa passou por aquele momento. A gente lembra muito da Grécia, que saiu da zona do euro, mas eu disse assim, talvez a próxima da fila fosse a Espanha, tu entende? E a Maria teve essa sensibilidade, criou um movimento para mostrar que lá tinham coisas boas, que tinham empreendimentos interessantes, que os fundos deveriam apostar na Espanha e investir, e aí a história nos trouxe até aqui. Então, quando a gente encontra uma sinergia de propósito, quando a gente usa uma expressão internamente no South Summit, é que nós encontramos a tempestade perfeita, né? Que é um alinhamento do governo, das universidades, dos empreendedores, dos empresários que nos apoiam. Sem eles, a gente não faria o evento, e aqui fica, obviamente, um agradecimento, porque é impressionante assim, a doação, a adesão, que não ajuda como um patrocínio, te traz um speaker, te conecta com... Assim, o nosso presidente, José Renato Hopf, ele gosta de dizer que o South Summit, se tem um sinônimo para South Summit, é colaboração. Sensacional. Né? Porque a gente criou uma capilaridade, uma rede. Eu tenho um grupo no meu WhatsApp que é Quero Ajudar o South Summit. Tem horas que eu recebo coisas que eu não sei nem como usar. Chega a me dar aquela palpitação, diz, cara, como é que eu vou acolher essa pessoa que ela está ali, dedicou o tempo dela, me deu uns minutos, me ofereceu o fruto do trabalho dela para me ajudar, e às vezes eu não sei, eu não tenho ali bem claro como ajudar. Mas o South Summit ele virou uma grande causa coletiva que envolve todo mundo. Eu acho que esse é o grande barato, sabe? Todo mundo está muito perto do South Summit hoje, mas porque as pessoas entenderam o que isso significa, entenderam o que isso está trazendo. Porque, por exemplo, o South Summit é um evento que conecta empresas, startups e fundos. Essa é a premissa macro do evento. Na primeira edição, nós tivemos a oportunidade de ter uma startup de Santa Rosa, totalmente fora do eixo, né? Ou seja, não é de Caxias, não é de Santa Maria, não é de Porto Alegre, ou seja, os eixos que estão as universidades, onde está o maior poder econômico do Estado. Ela sai de uma situação de que ela se inscreveu na competição de startups simplesmente para vir ao evento, porque eles sabiam que participando da competição eles não poderiam comprar o ticket, eles ganhariam o ticket, então eles queriam vir no evento. E aí de vir no evento eles foram passando etapa, e em menos de 70 dias do evento a gente conseguiu anunciar uma rodada de investimento na ordem de $1 milhão para eles. Né? Sensacional isso. E eu conheci essa história com um dos fundadores da startups, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que o South Summit mudou a vida deles, né? Então é isso que nos move, é para isso que a gente trabalha e é para isso que a gente faz o South Summit. Muito legal, muito legal. Eu queria ficar conversando contigo umas 3 horas, porque eu adoro esse assunto, inovação me move, mas encerramos aqui o tempo. Quero agradecer muito a tua presença. Rapidamente só, quem quiser participar ainda, vamos deixar aqui, de repente, aqui os contatos, Instagram e sites, o que tu quer deixar aqui, o pessoal já vai passar aqui embaixo. Não, é isso aí, é seguir o South Summit nas redes sociais, basta procurar ali South Summit Brasil. Passando aí, ó. E é fácil encontrar, acessar o nosso site, southsummit.co/Brasil, e ali também tem todos os dobramentos. Enfim, as coisas, acompanhando aí todos os nossos canais, vão ter acesso a todas as novidades, todos os conteúdos, a grade de programação, os speakers confirmados, sabe? O que não falta é informação, e a gente tem bastante coisa bacana para contar para o teu público e para todo mundo que está nos acompanhando aí. Muito obrigado, querido Thiago Ribeiro, que é o CEO aí do South Summit Brasil, que acontece daqui a uns dias. Muito obrigado pela tua participação e nos encontramos lá. Obrigado por tudo, tá? Te esperamos lá, nosso convidado. Valeu, até mais, pessoal! Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo.